boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e vocês chegando para te fazer companhia nesta tarde gostosa aqui em São Paulo. Estou recebendo aqui uma dupla, né? Eles fazem uma dupla de apresentadores toda quarta-feira, a 1h da tarde. Tenho o prazer, vou começar pelas mulheres, tá? Por favor. Tenho o prazer de receber aqui a Meg Pisani. Boa tarde, bem-vinda. Olá, pessoal. Uma honra ser convidada por você. É uma honra te receber. Oh, enfim, Querida. Consegui. E aqui ao meu lado tá o Marcos Matheus. Sim, São olá. dois nomes, né, Marcos? Marcos é Matheus. Eu brinco que é dupla sertaneja. Marcos e Matheus, que aí Tem já dupla vem... personalidade Tem dupla aí, personalidade. meu amigo? Socorro! Tem. Isso é real. A Meg Pisani e o Marcos Matheus, eles são apresentadores do programa Sintonizando Corpo e Alma, toda quarta-feira, às 13 horas, aqui na Vibe Mundial. Sim. Pouquinho tempo ainda, Sim, né? Pouquinho tempo, mas a rádio sempre esteve presente nas nossas Isso, vidas, né? A Meg, então, que já Nasceu teve pra passagem isso, né? aqui, nasceu pra isso e mora no nosso coração. Que Hoje legal. tenho o prazer de entrevistá-los. O Marcos é astrólogo. Você é estudante ainda de PNL? psicanálise. Não, de PNL psicanálise. já me formei Já em é constelação practitioner familiar. em PNL, Sim. constelação familiar, e está cursando psicanálise. Sim. E a Meg, ela é palestrante, orientadora, terapeuta corporal integrativa, professora de yoga e muitas cositas más. No decorrer da vida, a gente vai acrescentando coisas Quando começa- na nossa bagagem. Não é? Porque também quando pois é. começa na área terapêutica ou na de psicologia, não é? A gente vai emendando uma coisa na outra, né? Independente da carreira que a gente tenha, não é verdade? É verdade. Eu brinco que é um caminho sem volta. Você começou nessa área, você vai e não tem como voltar atrás. Nem que é seja viciante. para benefício próprio, Sim. né? Uma Sim. vez, apenas. quando eu fiz uma aula de yoga, lá no comecinho, e eu lembro bem a frase de uma professora minha, que é a Raquel Trofino, e ela falou, yoga, entrar no caminho do yoga, ou no caminho da terapia, é você colocar o pé e, de repente, perceber que vem uma avalanche atrás de você e não tem como voltar. Você tem que correr para frente, que é o sentido da vida, que eu falei, para frente. E você vai aí nesse caminho para frente adquirindo essas experiências e curiosidades e estudando, que nunca tem fim esse caminho. Não é mesmo? Não mesmo. E quanto mais a gente conhece, mais a gente é cobrado, né? Sim. Pois é. Sim. Por nós mesmos, Sim. não é assim? E é muito doido porque dentro da psicanálise, né, tanto pelo lado freudiano como lacaniano, a gente vê que quanto mais a gente acha que a gente se conhece, menos a gente se conhece. Porque tem um inconsciente gigantesco que domina tudo, né? E de vez em quando vem à tona, Nossa, né? Aí vem. quando vem daquela chocada na gente, né? Sim. Falou, opa, recebi uma informação. E eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo, né? Virou responsabilidade, né? É. Trouxe para o Trouxe pra consciente, consciência. aí virou uma É. responsabilidade, não tem jeito. Com certeza. Sim. O que vocês trazem para o programa? Cada um tem a sua expertise, não é? Aí quando vocês falam em dupla, né, de apresentadores, como que é a dinâmica do programa? A gente sempre parte da... Eu falo que o Marcos virou meu guru astrológico. Ela fala mesmo. O Marcos, porque eu tive algumas experiências com a astrologia e a vinda do Marcos na minha vida. Eu falo que ele foi um Marcos O Marco marcou. na vida. Então, o que nós fizemos para esse programa? Partimos sempre dessa movimentação astrológica e o que está acontecendo na semana. Então, na segunda a gente conversa, fala o que está acontecendo nessa semana, que tão importante, de tão assim... importante, né? Significativo para as pessoas e nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, as nossas ações. Tanto é que eu ia comprar uma coisa hoje, ele não compre hoje. Eu fiquei até assustada, falei, não, depois que aconteceu comigo da minha mudança, eu fiquei, tá bom, mestre astrológico, meu mentor astrológico. Porque não é momento Não para é fazer momento. a compra. Porque quando nós temos a movimentação planetária de Mercúrio retrógrado, que começou em 24 de agosto, há 5 dias atrás, e vai até 15 de setembro. Então nós temos praticamente 21 dias do planeta da comunicação, das negociações, da fala, do pensamento, da escrita, fazendo literalmente um movimento como se fosse um looping de um carrinho de montanha-russa. Tá. Então imagina, o planeta da comunicação de pernas para o ar. Ou seja, para comprar eletroeletrônicos,
comprar microfone, aparelho celular e até mesmo nós vimos recentemente, por exemplo, no dia que Mercúrio entrou retrógrado, Beyoncé, que está fazendo a sua turnê mundial, ficou 10 minutos sem som. Ela saiu do palco porque teve uma falha técnica. Acho que foi ontem ou hoje que também começou o programa do encontro com um novo grupo de apresentadores, também com várias falhas técnicas. Então, o que Mercúrio vai dizer? Nesse período é de reflexão, de introspecção, da gente tentar minimamente todas as formas de comunicação, seja uma reunião que você precisa ter, um diálogo com alguém, usar a ligação ou o áudio do WhatsApp, não tanto a escrita ou os e-mails que a gente escreve, ter uma atenção redobrada, porque eu posso falar A e você entender B. Você responder C e eu entender Y, isso virar um ruído gigantesco na comunicação, que não precisa, porque é o planeta da comunicação falando, olha, repense a comunicação de vocês. Olha que interessante, para a gente prestar atenção em como a gente está se comunicando com o outro. Sim. O que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, exato. é uma comunicação diferente. comunicação diferente. E a gente tem que ficar atento também para que não tenha esses ruídos. Sim, exatamente. Pessoal que está nos ouvindo, então lembrem-se do Mercúrio. E não é só Mercúrio que está retrógrado, não, né? Não, tem vários. Nós temos vários. Vênus está retrógrado, Urano vai entrar retrógrado agora. Temos Saturno, Netuno e Plutão. É muito planeta retrógrado ao mesmo tempo. Mas quando fala de Mercúrio, a culpa Assusta. é o do queridinho. Mercúrio. É o queridinho, né? Da retrogação. Sim. É curioso e aí isso. a gente parte disso, sabe? No programa. Então, eu peço para o Marcos. Marcos, analisa a semana, porque daí, dessa parte, o que nós vamos fazer? Eu tenho ferramentas. Sim. E essa parte da astrologia não tem como mudar. Isso já Sim. está, né, ali decretado energeticamente. E o que nós podemos fazer, dentro das terapias todas que nós aplicamos, melhorar isso, como o Marcos falou. Então, não é um momento de meditação? Dentro do yoga temos meditação, Sim. de reflexão. O que eu falo para o outro? Será que eu tenho que colocar tanta intensidade, né? Ainda mais sendo agora o mês de agosto ainda, né? Sim, Leão, sim, né? sim. Tá em Leão ainda. Já, o Sol já foi para Virgem. Virgem. Então, ali naquela coisa da autoridade, da coisa muito certa. Será que eu preciso ter essa intensidade no que eu falo? Né? Perfeito. Então, e quando a gente faz terapia, é um momento interessante também, porque quando o terapeuta está nos ouvindo, ele pode nos corrigir e nos trazer à luz, né? Sim. Ontem mesmo a minha terapia, eu terminei a terapia, faço toda segunda, que todo terapeuta, psicanalista também tem o seu psicanalista. E foi muito, ontem acho que de todas as sessões que eu já tive, ontem foi uma das bem impactantes, assim, porque o tema abordado foi a falta que a falta faz. Pois é. Tem que pensar bem para não falar bobagem, né? Tem um falta livro que a falta faz. Tem um livro, inclusive, escrito para crianças, só com desenhos, que é exatamente esse o tema do livro. A falta que a falta faz. Vamos buscar o livro para a gente poder entender. E vamos meditar a respeito, já que é momento de meditação. Sim, meditação, como você reflexão. disse. Exato. Sim. Então tem que olhar para tudo isso. Vamos falar do sintonizando corpo e alma. Quando eu tenho essa abordagem holística sobre o ser humano, né? Sobre a pessoa que está ali conversando com a gente, convivendo com a gente, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento, quer seja terapeuta ou não, é muito mais claro fazer essa conexão de corpo e alma? Sim. Porque... Quer falar? Não, pode falar. Cada um pode falar um pouquinho. Sim, eu estou aqui ouvindo. Bom, eu venho muito do yoga, que é uma coisa totalmente corporal. Sim. Né? A gente trabalha... E que também é espiritual, né? Isso. Porque dentro do yoga, nós trabalhamos o corpo para alcançarmos a nossa mente e a nossa essência. É um movimento contrário. Eu não começo no yoga meditando, eu começo sentindo o meu corpo. Tanto é que meu trabalho de terapia corporal, ele tem a base, né? Marcos fala que eu exorcizo corpos. E exorciza mesmo. Exorciza. Passei por essa experiência. Então, é sacudir esse corpo, né? Que é o corpo e a alma, mas para realmente ter essa consciência da sua alma. Porque nessa vida doida que a gente tem, a gente fica muito metas, horário, cumprir coisas, correria, distância, como eu venho de Itu, né? A gente fica na estrada.
Então, o que acontece? A gente acaba se desconectando um pouquinho. Às vezes eu meço na radiestesia lá, a frequência da pessoa tá 30.000 angstrom. A pessoa tá totalmente desconectada do corpo dela. Então, o corpo tá ali denso, paradinho, e a mente tá lá na frente, quilômetros à frente. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer essa calma, essa tranquilidade, essa frequência um pouquinho menor para a mente, né? Para ela se conectar com a alma dela. E o corpo também, acelerar um pouquinho esse corpo, que são os exorcismos que eu faço, que é fazer essa energia circular, ativar, para que os dois se conectem e assim eles encontrem a alma. É essa conexão. Porque senão eu não tenho essa junção energética. Eu tô o corpo totalmente ali parado, estático, e minha mente totalmente acelerada. Então, dá uma tilt aí, né? Então precisa dar uma ajustada. Eu brinco que a gente fica com a tela azul, né? Deu tela azul na mente. É. E é como até que a gente até sentisse, depois que se reequilibra, que a alma voltou pro lugar, né? Opa, então, aí é isso. Por isso que veio essa coisa do programa, pra gente sintonizar mesmo o corpo e a alma, né? Usando as nossas terapias, o conhecimento aí do movimento astrológico e as ferramentas que nós temos aí à disposição, né? Que Deus nos deu e que tá tudo aí, a natureza, a meditação, a respiração, tudo tá, os cristais, a aromaterapia. E tá tudo à nossa pertinho. disposição, né? Tudo, o tempo todo. E a gente se desconecta porque se distraiu. Sim. Né? A gente tem muitas distrações. Sim. E quando você olha pelo teu trabalho, o que você tem a falar? A gente traz a astrologia, eu procuro trazer com a Meg, a gente sempre faz um bate-papo antes nos bastidores para entender o movimento da semana, qual é a fase lunar, se tem uma retrogradação, se não tem. Porque hoje em dia, com a astrologia muito polarizada, né? Todo mundo quer falar de astrologia, de signo. Não é que isso está errado. Isso é ótimo porque abriu-se um canal muito grande de pesquisa pela astrologia. A quantidade de pesquisas no Google sobre mapa astral vem crescendo absurdamente desde a pandemia para cá, porque todo mundo está querendo um norte. Então, dentro da astrologia, eu gosto sempre de trazer essa linguagem, essa interpretação de que o nosso mapa astral não tem a ver com vidência, com religião, com crença, com nada disso. É uma matemática. Da mesma forma que a gente usa o mapa do Waze para chegar num destino, a partir do momento que a gente nasce, a gente tem o nosso mapa astral, que é uma fotografia do céu naquele minuto. Então, nós vamos ter um manual de instruções. Como que a gente ganha dinheiro, quais são as fontes de trabalho mais indicadas, como que é a personalidade, os relacionamentos afetivos, famílias, tanto a nossa família de origem como a família que a gente constitui ao longo da vida, e como toda essa movimentação planetária vai nos influenciar direta ou indiretamente. Porque quando a gente olha no sistema solar, mesmo da própria astronomia, nós temos 10 planetas. Pela astrologia, 5 deles são coletivos, que nós estamos agora com 4 retrógrados, e 5 são pessoais. Então, toda essa movimentação vai nos influenciar, direto ou indiretamente, a pessoa crendo ou não, sabendo o mapa dela ou não, a gente tem essa influência. Tá, independente da situação geral, universal, e do meu mapa pessoal. Sim. Eu acabo sendo influenciada. Se o meu pessoal tiver também com algumas desses planetas em casas importantes, específicas, eu posso Você vai sentir mais. Eu sinto, por exemplo, na casa do trabalho, por exemplo, uma coisa que poderia ficar bem tranquilinha. Sim. Por exemplo... É importante conhecer, né? Sim. Da mesma forma que é importante a gente se autoconhecer, a astrologia traz também a astrologia, o próprio yoga, né? Sim. E Nossa, as outras terapias, a constelação, a barras de axis. Sim. Vocês fazem 1000 trabalhos, né? Sim. A gente acaba unificando um pouco de tudo isso e desmistificando, né? Porque às vezes as pessoas acabam indo para um caminho de achar que isso é muito voltado para uma linha espiritual diferente. Não. É claro que tem um viés de espiritualidade, sim. Né? O nosso programa tem muito isso, a nossa própria conexão com os atendimentos que a gente faz tem muito isso, mas o quanto é importante entender que a base, né, do Sintonizando Corpo e Alma e da junção dos nossos trabalhos é literalmente o autoconhecimento, seja através da astrologia, do yoga, da barra de axis, dos banhos,
enfim, das Aham. ervas, dos chás. Porque o mapa pode te dar uma bússola, Sim. né? Qual o caminho que você tem a seguir. Sim. Eu acho que um já atendeu o outro aqui Sim. e acaba Já. sendo exemplos, né? Sim. Porque se o mapa me traz uma bússola e você acaba entendendo o que tem que ser trabalhado, aí as terapias que o outro aplica Se complementam. se complementam. Sim. E essa parceria acaba sendo assim também, Sim. Pra vida, né? né? Pra vida. No ar, no programa e nos bastidores, na vida real. A Meg, por exemplo, que já fez um mapa com ele, já teve muito norte, muita decisão que você tomou, independente de hoje, né? Não Eu compra já tal sei o coisa, que você vai né? falar. Então vamos lá, Vamos né? repetir a história da mudança? É da mudança? Pode ficar à vontade. Porque eu acho que tem situações que até vale a pena, né? Eu Exemplificar. gosto muito Sim. de usar os exemplos meus pessoais. Eu tô até com uma foto pra postar no Instagram pra ver o antes e depois de uma situação da minha vida, de uma fase da minha vida. E eu vou fazer essa postagem, que merece, não merece? Merece. Aí Agora a eu gente ficou curioso. Merece real. Cenas dos Samira, próximos Merece capítulos. Merece real. Merece. E eu uso muito isso, né? Então, agora eu estou mais policiada, porque a Ariana, eu sou a Ariana. A Ariana não pensa, a Ariana vai fazer. Às vezes eu tô lá atendendo alguém, cara, eu não pergunto pra pessoa se eu poderia pôr uma ventosa. Não sei se a pessoa vai pra praia, se ela tem um evento. Você põe. Eu vou lá e ponho. Podia pôr ventosa? Depois eu Ah, Depois- primeiro você pergunto. faz e depois pergunta, tá bom. Então, assim, Ariano é assim, né? Instintivo, né? Instintivo. Então, É. ele já vai, ele sente, faz, aí depois, a Júlia, minha filha, briga. Mas você nem falou comigo, a canceriana, nem falou comigo sobre isso. Eu falei, mas era pra falar? Eu já fiz, já resolvi, tá tudo certo, não tá? Eu sou tua mãe e pronto. Maravilhoso. Ariano é assim. E aí, eu fui fazer minha mudança e o Marcos tinha me falado, mas eu já tinha deletado isso. Mudança Ariano- de casa? Mudança de casa. Ele falou, então faz assim, ó, vai entrar na lua nova, lua crescente, né? Lua nova, lua crescente. Não, lua nova. Lua minguante você entregaria o Isso. imóvel e na nova você entraria no novo. Mas eu esqueci a minguante. Focou Total. na nova. Fiquei na nova. O Ariano quer coisa nova, né? Vai pro projeto novo, caminho novo. Esqueci de resolver o perreps ali atrás. Bom, só que juntou a entrega da casa com a minha mudança, porque eu tinha que pegar o caminhão da mudança, ir pro lugar novo, né? E aí esqueci totalmente. Fui entregar a casa, assim, 2 dias depois. E estávamos na lua Nova. nova. Ela não conseguiu Eu entregar não na consegui minguante entregar, e acabou entregando tudo. Foi pra casa nova, entregou a antiga na nova, tudo novo. Isso. Tá. A hora que eu fui entregar a casa, aí o cara... Tava tudo certinho, a casa arrumadinha, bonitinha, limpa, eu chamei a faxineira, tudo certinho. Aí ele começou, aí esse piso? E esse não sei o quê? E essa tinta na parede? Ele queria coisa nova? Nossa! Ah, não é? Exatamente. Meu Deus, foi assim, um Exatamente, parto. Porque ele me deu, ó, exatamente. te dou uma semana pra arrumar a casa. Eu falei, Marcos, olha aquilo aqui daqui uma semana que eu preciso resolver. Então é isso. Então toda vez Sim. que ele me fala, a hora que eu fui comprar, eu ia comprar um eletrônico agora. E aí ele falou, não compre. Mercúrio, ó, até dia 15 de Espera, dia setembro. 15 Olha lá, tá aí. pois é. Então eu estou respeitando a orientação do meu mentor astrológico, Guru. o meu guru, sobre isso. E aí, às vezes, a gente fala sobre. Hoje ele Sim. foi lá depois do almoço, vou pegar um chocolate. Eu não. Sim. Não, Ai, um Porque o não pega pega no o pé do chocolate. Exatamente, não, não, exatamente. Não. Ele falou assim, nossa, que relação tóxica. Não vai pegar o Porque chocolate. quando Ela é eu... ariana. Exatamente. E eu sou canceriano, imagina. O que Igual quer a o filha doutor... dela. Exatamente. Que lição na vida, hein? Que lição Exatamente. na vida. Exatamente. Canceriano. E aí, quando eu passei com ela, eu tava literalmente num processo de término de um relacionamento e eu tava muito buscando uma reconexão comigo mesmo, assim, de sentir, putz, onde tá esse Marcos que eu posso ter me perdido? Porque todo mundo que tem muitos planetas, ou até mesmo o Sol, em signos de água, e principalmente acima da casa 7, que é a casa das relações, tem a facilidade de colocar as pessoas em primeiro lugar e depois a si. Então, o meu exercício contínuo com a Meg, que é a Ariana, é literalmente trazer, não, primeiro eu, depois a situação. Então, primeiro eu estou bem na relação, para depois a relação ficar ainda melhor. E aí eu passei literalmente por esse processo da massagem na maca com as ventosas e eu saí parecendo um dálmata. Ela encostava nos meridianos do meu corpo, eu sentia como se estivesse enfiando uma faca. E nisso eu já reduzi uma grande perda de peso, já desinchei,
terminei um relacionamento e a vida deu uma guinada 360, assim. Uau. Não tem a ver com o relacionamento, com a pessoa que eu estava, e sim com a frequência que eu estava vibrando. Que era uma frequência que Sim. você acabou checando. E quando você faz ventosa e outros elementos, mexe com energia que está Sim. parada. O que eu faço, né? Quando a pessoa deita na maca, é uma terapia corporal integrativa. Então eu pergunto primeiro, qual é a sua queixa principal? Pode ser uma insônia, pode ser uma dor crônica, pode ser algo até emocional, Sim. ou uma situação, como no caso do Marcos, que ele estava tentando se resgatar, né? Então, essa terapia eu dou, sabe, um Vira uma chacoalhão chave. para a pessoa se resgatar. Acorda, você é esse corpo, você está nesse corpo, você precisa se despertar. E aí, o que eu faço? Eu vou pelos meridianos da medicina chinesa. Quando começa a ficar muito dolorido, porque o que acontece? Na hora que você solta, o corpo ele é denso, então é energia condensada, então ela vai emaranhando. A hora que eu ponho a mão dói, eu vou com a ventosa para me ajudar a não deixá-lo Solta. com muita dor. E solta. E eu vou falando coisas, dependendo da parte do corpo, eu vou falando, olha aqui o que precisa digerir, olha aqui que você não está prestando atenção, olha aqui o medo que está tendo aqui. E eu vou falando sobre várias coisas, eu fazendo uma leitura e essa conversa vai acontecendo durante a terapia. Aí o insight pode vir de uma Ver. questão que nem é o que a pessoa foi trabalhar Exato. na hora. Exato. Então é como se eu estivesse fazendo uma limpeza física, uma movimentação física, mas também energética. Então, a mesma na hora que eu passo o bastão de Atlantis, eu vou passando pelos chakras, eu vou falando, e a hora que eu vou sentindo, eu vou falando para a pessoa, olha essa comunicação, como é que ela está lá, tá muito agressiva, ou ela não está acontecendo. Então, a minha leitura corporal, por isso que eu falo que é integrativo. Tem a massagem? Tem, porque é o meu acesso no corpo, né? Mas eu uso outras ferramentas para poder equilibrar esse corpo. Por exemplo, aí eu indico para psicanálise ou para um mapa astral. Olha, você precisa rever isso, porque você tem que identificar a causa dessa densidade nesse corpo, né? Sim. Perfeito. É. O programa passa rápido, né? Passa. Já tá quase acabando. já. Mas vem cá, Passa. tem Superlua essa semana, Tem né? Superlua essa semana. E o que é interessante... Quinta-feira. O que é interessante nós entendermos? O que é a Superlua? Quando nós temos duas luas no mesmo mês, que foi o caso agora de agosto, então a lua começou com o Sol em um posicionamento astrológico e a Lua em outro, e vai terminar em um posicionamento muito próximo. Então a sensação que nós temos dessa superlua é como se a Lua estivesse visivelmente mais próxima da Terra, olho nu. Então dá essa sensação da Lua gigante. Energeticamente, tem um portal de frequência e vai ser uma lua de peixes. Então, a lua para a gente trabalhar as nossas emoções, os sacrifícios que nós já fizemos demasiadamente em prol de pessoas que a gente não teve uma reciprocidade, por exemplo, vai falar muito, literalmente por ser o último signo do zodíaco, é uma lua para a gente olhar com a clareza mesmo, com a dimensão dessa superlua, olhar sem névoa, sem filtro, olhar a vida como ela é e literalmente deixar ir aquilo que não nos pertence. Perfeito. Exercício, hein? Amanhã Lição de casa. assistam e ouçam o programa que provavelmente tem mais informação. Sim, e Com amanhã, certeza, né? para quem quiser fazer ritual, ela acontece às 22h37 da noite. A lua cheia. É. Ela entra nesse ela horário. entra Passar no nesse ritual horário. amanhã no programa. Muito bem. Sim. E acabou. Rede social? Meg Pisani. @Marcos Mateus. Marcos Mateus, Meg Pisani foram meus convidados hoje. Nem dá tempo de uma mensagem vocês trazem no programa. Com muito amor e alegria. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado. gente. Adorei. Adorei. Nós vamos pedir um Obrigado. programa com cada um. Sim. Gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Eu conversei com a Meg Pisani, com o Marcos Mateus, do programa Sintonizando Corpo e Alma. Amanhã, às 13h30, toda quarta-feira aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo, gente. Tchau. Beijo.